é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, a palavra viva e a palavra que se transforma em mensagem através de nós. Hoje eu quero ler para nós no profeta Ezequiel, no capítulo 24. Ezequiel, no capítulo 24, é do verso 15 em diante e até o verso 24 também, que diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem. Era Ezequiel, esse a quem Deus se dirigia, chamando-o de filho do homem. Humano é um tratamento muito forte. Ei, humano, filho do homem, eis que as súbitas tirarei de ti a delícia dos teus olhos. Que às vezes é mais importante para a gente do que os nossos próprios olhos. É quando você perde a delícia dos seus olhos. Aquela em quem o Filho do Homem se deliciava. Esse homem é um homem de Deus, carrega a palavra de Deus, anuncia a palavra com uma intensidade, uma ousadia, uma virilidade profética, quase incomparável. Difícil você encontrar um profeta com essa virilidade de Ezequiel. É um humano intenso. E imagina essa notícia chegando para ele da parte de Deus, dizendo: humano, eu vou tirar a delícia dos teus maiores prazeres. E ele sabia de quem se estava falando. Ele era um homem que não tinha 2 delícias, 3 delícias, 10 delícias para os seus olhos. Ele só tinha uma delícia para os seus olhos. E ele ouviu aquilo e uma espada lhe traspassou o coração. Ei, humano, eu tirarei a delícia dos teus olhos, o teu maior prazer, a tua gostosura suprema debaixo do sol, eu tirarei de ti. Mas tu não lamentarás, tu não vais chorar. Eu vou tirar e tu não vais chorar, não vais te lamentar, não chorarás, nem te correrão as lágrimas na face. Nem chorar sem fazer barulho em público te será permitido. Os teus olhos estarão secos. Então vem uma ordem. Isso vai acontecer e tu não vais chorar na presença de ninguém. Ao contrário, gemerás em silêncio. Em silêncio. Não faças lamentação pelos mortos, nem pela tua morta que tu amas. Prende o teu turbante, era um costume antigo. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés. Não cubras os teus bigodes e não comas o pão que te mandam. Ou seja, não cumpre os ritos do luto, que implicaria em fazer lamentação pela esposa,
a delícia dos seus olhos, soltar o seu turbante, andar descalço, cobrir os bigodes, a face e comer o pão da compaixão que os vizinhos mandavam para quem tinha acabado de entrar num estado de luto. O que Deus diz é: isso vai te acontecer, a delícia da tua vida será retirada e eu não te permito que tu sequer vivas os ritos do luto. Então Ezequiel diz, esse filho do homem, diz: falei ao povo pela manhã, preguei ao povo, anunciei a palavra de Deus. E à tarde, naquela tarde em que eu disse: Deus me disse que tirará a delícia dos meus olhos, e me disse para viver tudo isso em silêncio, eu falei essa palavra pela manhã e à tarde morreu a minha mulher. À tarde morreu a minha mulher. Eu não conheço seres humanos hoje em dia, que tenham essa raiz. Essa raiz. O cara tem que ter uma raiz em Deus que não tem tamanho. A maioria diria, depois de ouvir Deus dizer o que disse aqui, que essa era uma palavra do diabo, uma profecia que ele estava resistindo, uma tentação de Satanás, ao qual ele estava repreendendo. Sai, Satanás! Ninguém toca na minha mulher, ela é uma varoa de Deus. Ninguém toca nela. É uma palavra de negatividade, de morte, de luto. Está amarrada, repreendida em nome de Jesus. Não é por nada não, é porque o pessoal morre de medo mesmo, de pânico, de pavor. Tudo que eles não querem é que Deus conte com eles para nada sério. Nada sério. Eu quero que Deus me use para tudo que for leveza e palhaçada da vida. Mas eu não quero que Deus me leve a sério. Eu não quero que eu me torne uma mensagem de Deus, que a palavra de Deus se me paz, minha mulher e os meus filhos. Eu quero todas as benesses que possam vir dos céus, mas que Deus não queira me usar como palavra para minha geração, e muito menos que a palavra de Deus se veicule através de mim como tragédia, como dor, como sofrimento, como desgraça. Não, comigo não. Ainda mais nos nossos dias, aonde todos os mensageiros de Deus não passam de bozos, de grandes palhaços, que não carregam a raiz de Jesus, do Evangelho, a raiz da árvore da vida, a raiz de Davi, a raiz da promessa. A maioria não carrega raiz nenhum. Ao menor sacudir da existência estão fugindo. Ou então estão se desanimando para sempre. Quando não dizem logo que perderam a fé, dizem que entraram em estado de desânimo perene. Não creem em mais nada, não é porque tenham se tornado negadores, é simplesmente porque se tornaram pessoas sem coragem de crer.
Então diz ele: eu falei de manhã e à tarde a palavra se cumpriu. Na minha casa morreu minha mulher, a delícia dos meus olhos, aquela que era a única mulher gostosa para minha alma, meu prazer, minha alegria. E esse homem aqui, que é chamado de o homem, filho do homem, ei homem, era apaixonado por essa mulher. E ele está proibido de sequer expressar a dor dessa perda. Falei de manhã e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, eu fiz segundo me havia sido mandado. Eu reuni o povo e disse: não nos fará saber o que significam estas palavras que tu estás encenando? O povo perguntou a Ezequiel. O povo, no dia seguinte, me disse: nós vimos, tu falaste, e a tua mulher morreu. O que é isso? É uma encenação que Deus está praticando? Não nos farás saber o que significam essas coisas que estás fazendo, como se ele tivesse matado a mulher dele. Não, ele só disse: Deus me disse que vai tirar a delícia dos meus olhos. E eu estou proibido de chorar. Vou ter que sentir minha dor em silêncio. Tchau. Foi para casa, chegou em casa, a mulher dele morreu. O povo ouviu aquilo e disse: meu Deus, ele disse que a mulher dele ia morrer. Ele entra em casa e a mulher cai morta. O que será que está sendo montado? Para as pessoas que viram naquela aldeia pequena, tinha se tornado uma coisa muito de causa e efeito. Eles queriam saber se havia um significado, se a vida de Ezequiel tinha se tornado uma mensagem carregada de significados escatológicos e radicais. Eu lhes disse, diz o homem Ezequiel, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, o que vocês chamam de casa de Deus, eu mesmo a transtornarei. O que vocês chamam de igreja, de congregação de Deus, eu mesmo a desfigurarei. Objeto do vosso orgulho, o que vocês mais elogiam, o poder da vossa igreja, ou do povo de Israel, do santuário, objeto do maior orgulho, a delícia dos vossos olhos, aquilo que vocês de fato tratam como se fosse Deus, seja o santuário, seja a congregação, seja a igreja, como se fosse Deus mesmo, é o único anelo da vossa alma, não é nem por Deus, vocês anelam pelo poder do grupo ao qual vocês se ligaram, pelo qual vocês torcem. Não, vocês não têm compromisso, fazem parte de uma torcida, só isso. Eis que eu mesmo profanarei, rebaixarei, esse que é o objeto mais precioso do vosso orgulho, da vossa jactância, a delícia dos vossos olhos, o anelo da vossa alma, vossos filhos e vossas filhas, que deixastes, todos esses, do santuário a tudo mais, no que vocês chamam de meu orgulho, vai ser devastado pela espada da verdade do juízo de Deus. Então fareis como eu fiz, diz Ezequiel ao povo. Não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mandem, não cumprireis os ritos do sofrimento.
Trareis à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés, não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. Assim, eu, Ezequiel, vos servirei de sinal. Assim, diz Deus, vos servirá Ezequiel de sinal. A vida dele se transformou numa mensagem para essa geração, para esse tempo, para este povo. Segundo tudo o que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Aí você diz, ainda bem que esse tempo passou, não é? Quem foi que disse? Esse tempo não passou, esse tempo não passará. Todo dia eu vejo pessoas que são mensagens para o bem, e também vejo algumas que são mensagens para o mal. Hoje em dia, infelizmente, muito mais mensagens para o mal do que mensagens para o bem. A gente vê muito mais pessoas entrando em situações de juízo do que trazendo inspiração e consolação, ou verdadeira profecia de exortação. Aqui no caso de Ezequiel, ele foi um dos homens mais de raiz do Velho Testamento, um profeta de visceralidades o tempo todo. E haverá muitas outras visceralidades. Ele será mensagem em diversas circunstâncias. Ele, pessoalmente. Ele, Isaías e Jeremias foram os profetas que mais se transformaram em mensagens ambulantes de Deus. Oséias também, que casou com uma prostituta, que teve filhos da mulher prostituta, que ele não sabia nem se eram dele. Todo o livro do profeta Oséias gira em torno de Oséias como mensagem do Deus corneado todos os dias por Israel, que era uma prostituta, uma Gomer, que não se prostituía por necessidade, era como uma mulher adúltera que dá por volúpia todo dia. É uma ninfomaníaca a mulher dele, incontrolável. Isaías também tem filhos, aos quais ele coloca o nome da hora, o nome da época, o nome do momento, o nome do juízo. Ezequiel está cheio disso. Ezequiel é uma parábola ambulante. Mas esse ponto aqui é o mais radical de todos. Não é só faz comida com cocô humano. Quando te perguntarem, responde isso. Ou enterra o teu cinto na presença de todo o povo, até que eu te mande tu de lá retirá-los. E quando tu retirares o teu cinto da umidade do chão e ele estiver podre, eis que a minha palavra virá a ti e tu falarás ao povo. E assim, são diversas outras situações nos 3 profetas mencionados. Em Ezequiel, uma abundância delas, só que nenhuma chega nesse nível de... Ezequiel é uma espécie de Abraão dos profetas. Só que ele não tem que ele próprio sacrificar o seu filho com o cutelo. Mas ele recebe a palavra do que vai acontecer a ela. E ao invés de correr para protegê-la, ele vai para a praça e prega ao povo que Deus lhe dissera que tiraria dele a delícia dos seus olhos, que só era uma. A mulher que ele amava. E quando ele volta para casa, ela está morta.
E ainda há a ordem de não chorarás, não lamentarás, teus olhos ficarão secos em público, geme em silêncio. E ele se submete. Imagina hoje. Ninguém. Todo mundo que eu conheço iria dizer, de fato está amarrado em nome de Jesus. E eu me nego a ser essa palavra. Tem um limite para Deus me usar, ou então a gente usa logo Jesus, não é? Não, Jesus já levou o meu sofrimento, então isso não virá sobre mim. Mas na realidade, as mensagens e as palavras de Deus estão vindo e se cumprindo sobre nós toda hora. É que a maioria de nós não tem coração para entendê-la, para acolhê-la e para transformá-la numa profecia para a sua geração. A maioria não tem. O cara tem um filho gay e acha que o ministério dele acabou. Eu tive um filho gay e entendi que havia um novo ministério começando para mim, entre milhões de outros que eu jamais alcançaria sem aquela identificação, sem aquela mensagem. Eu pequei, eu adulterei e eu me divorciei. E muitos, milhares me disseram, eu quase criei, que a minha vida tinha acabado. Para sempre. Houve poucos que disseram não. Ao contrário, há uma graça lhe esperando. Há uma graça lhe esperando. E quando eu conheci a Adriana e falei para ela que era uma pena que ela estivesse me encontrando como um homem que só tinha passado, mas que não tinha mais futuro, a expressão dela para mim foi essa, ó: toma, tudo que tem para você é futuro, e eu vou fazer parte dele. E o que Deus vai fazer vai ser melhor do que tudo que Ele já fez antes. E depois de gemer em silêncio, e de em cima desse gemido sepultar um filho, veio claramente a mim, e eu comecei a escrever a respeito disso. Está aí no meu portal. Se você escrever quando o homem é a mensagem, ou se você escrever por que tu fazes isto, você vai encontrar os textos que eu comecei a escrever quando eu comecei a entender que a minha calamidade era a mensagem desta hora. E que eu tinha que expressá-la para esse tempo, para este povo, para essa geração, que era muito mais uma mensagem do Senhor dizendo: eu mesmo transtornarei o meu santuário, eu mesmo farei isto. A mensagem será esta: eu arruinarei o vosso orgulho. E eu sei que eu fui o orgulho de milhões durante muitos anos. E o Senhor disse: eu mesmo farei, eu transtornarei, mexerei em tudo. E vai chegar o dia em que tu vais dizer:
Esta é a mensagem quando todos eles estiverem vivendo simultaneamente a mesma coisa, eles vão entender esse dia, essa hora e a tua palavra, a tua mensagem. Nunca entenderão antes que o dia chegue, mas o dia chegará, em que todos vão querer discernir o que tu contaste como dor, como sofrimento, como angústia, e muita gente interpretou como calamidade, e que tinha virado apenas um sinal. Eis que tomei a Ezequiel como sinal para o povo. Quando você vira um sinal para uma geração inteira, e tem que esperar até que chegue o dia, quando aquela palavra se torne universal, se torne uma generalização de percepção para todos, pela experiência de muitos, de milhares ou de todos, acerca daquilo que aconteceu primeiro a você e que haveria de se transformar numa profecia de devastação para todo o orgulho, toda a delícia, toda a ideia de inatingibilidade ou de proteção que se possa ter. Chegará esse dia, nesse dia, a calamidade de Ezequiel se transforma na mensagem mais poderosa de Deus. Mas ele teve que vivê-la antes, sozinho, sem que quase ninguém entendesse o que estava acontecendo, nem ele próprio. Mas quando o coração se submete a Deus, você ouve a voz dele, a mesma voz que diz: ei, homem, ei, homem, ei, homem, tirarei a delícia dos teus olhos, transtornarei a tua vida e tu vais gemer em silêncio. Você ouve a mesma voz dizer: o que eu faço, tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois, mas chega o dia da compreensão, o dia do discernimento, o dia do entendimento, quando você vê que você e a palavra de Deus se misturaram, até na sua calamidade você virou uma profecia com aplicabilidade para todo o povo. Tem muita gente aqui que não está entendendo que o que está lhe acontecendo pode se transformar na mensagem mais poderosa da própria vida da pessoa. Porque a maioria só entende como palavra de Deus aquilo que chega para fazer cócegas e dançar de alegria. Mas quando a palavra de Deus abre uma cova, quando a palavra de Deus leva a quem tu amas, e quando tu tens que viver isso tudo gemendo em silêncio por ordem divina, sem teres tido tempo de processar nada, recebe agora, fala de manhã, experimenta o cumprimento à tarde. E a palavra que Deus te disse, você não sabe quando se transformará em realidade para a compreensão de todos, ou da sua família, ou dos seus amigos, ou das pessoas próximas a você, que só enxergam hoje a calamidade. E você está sucumbindo à interpretação dos outros, ao invés de transformar a falência da delícia dos teus olhos, ou do teu orgulho maior na vida, numa palavra de consolação, de esperança, de acolhimento, de vitória, de ativamento na esperança contra toda e qualquer circunstância. É aí que você fica forte. É aí que vai crescendo o que Deus mesmo dissera a Ezequiel:
Eu vou te dar uma cara de diamante, uma cara de pederneira, uma cara de pedra perfurante. Eu vou te tornar rijo, porque eu vou te usar para que tu perfures como uma broca divina. Tu fures as muralhas implacáveis do coração de pedra da casa rebelde, a casa de Israel, a quem Deus chamou de a casa rebelde, a casa com coração de pedra. Eu te darei, eu farei de ti uma mensagem que vai arrombar, que vai perfurar as muralhas impenetráveis dessa casa rebelde, que tem coração de pedra. Mas tu vais experimentar no teu coração a dor, o gemido e as implicações de raiz do significado da minha palavra e na mistura de Deus com o ser humano, de verdade para valer. Tem muita gente que fica pedindo que isso aconteça na vida de um outro em favor dele. Mas agora mesmo, enquanto eu estou falando isso, praticamente não tem ninguém olhando para a sua própria vida e dizendo: entendi, eu vou agora, em nome de Jesus, transformar a minha calamidade numa palavra. Eu vou transformar meus lutos, minhas perdas, minhas tristezas, minhas separações, minha agonia, ou qualquer que tenha sido a minha própria luta, eu não permitirei que a minha vida seja sepultada em nenhuma dor de nenhum passado. Eu me levantarei e a minha vida será uma mensagem para o presente e para o futuro. A minha vida será uma mensagem para o presente e para o futuro. É o que eu quero de Deus para mim até o último dia da minha existência na terra, que a minha vida seja palavra de Deus para mim, para a minha geração, para o meu mundo, em qualquer que seja o meu presente, em qualquer que seja o meu futuro, mesmo o futuro para além da minha própria existência. Você tem medo desse vínculo? Você quer Deus, mas nem tanto? Você quer se simbiotizar com a palavra de Deus, mas nem tanto? É aquela história de Jesus com Tiago e João, que vieram para ele pedindo para... Foi a mãe de Tiago e de João, de acordo com o Evangelho de Lucas, foi a mãe de Tiago e João. Acho que é no Evangelho de Mateus que são Tiago e João mesmo, mas tanto faz. Teve essa comunicação. E a comunicação foi essa: permite que quando tu vieres no teu reino, nós nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus lhes perguntou: podeis porventura beber o cálice que eu beberei? E eles disseram: podemos. E Jesus disse: bebereis o cálice. Mas quanto a sentar-vos à minha direita e à minha esquerda, isso não depende de mim, mas do meu Pai que está nos céus. Mas existem cálices que a gente bebe de muitas maneiras. Não precisa buscar, eles chegam. Às vezes eles chegam transbordantes de glória na presença dos adversários, como diz o Salmo 23. Outras vezes é um cálice que você diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, sim a tua. Isso não foi suspenso na cruz, continua. Há ocasiões em que você olha e você gostaria de não ser o Ezequiel chamado para aquele dia e para aquela hora. Mas às vezes é você. A gente sempre quer que seja o vizinho, né? Às vezes é a gente.
Ou então a gente quer que seja alguém que nós julgamos e projetamos sobre essa pessoa uma excelência de supremacia espiritual. Mas a gente nunca é a pessoa. Deus, no entanto, disse: ei, homem. Será que Deus está dizendo: ei, homem, ei, mulher, eis o que eu tirarei? E você perguntará: é para que eu seja uma mensagem para quantos? Não importa para quantos você será a mensagem, importa é se a mensagem alcança a você primeiro. Eu desejo de todo o coração que o que quer que seja, que chegou a você como dor, se transforme em palavra e mensagem e profecia de vida. E que você responda, não com os choramingos da autovitimização, mas com a coragem audaciosa dos que não têm pena de si mesmos e se levantam e andam, carregando uma cara que vai brocando a existência. Uma broca de Deus brocando a existência perversa, a casa rebelde, a religião empedernida. Não interessa, eis-me aqui, Senhor. Sou só um homem, mas sou teu homem. E que a minha vida perfure como broca a dureza da existência. E que eu entenda todos os dias da minha vida que a mensagem mais forte que existe é essa que eu mesmo sou, para transmitir com todas as sequências, consequências e estações da minha vida. Eu continuo a ser um filho do homem carregando a palavra da verdade para brocar com o diamante da eternidade a dureza dos corações e da cegueira da minha geração. Senhor, eis-nos aqui e eis-me aqui, por tua misericórdia, envia-me a mim, em nome de Jesus. Amém e amém.